A Páscoa está chegando e o comércio está preparado para a data, mas a tradição da compra dos ovos de chocolate vai ficar bem mais cara por conta dos impostos. A cada R$ 10 que os brasileiros pagam na compra do chocolate, R$ 3,85 vão para o governo. Já o bacalhau carrega mais 43% de tributos. No total, os itens consumidos nessa época do ano oneram até 55% em impostos. E olha, pelo menos 340 municípios brasileiros estão em situação de risco de surto de dengue e outros 877 estão em situação de alerta para novas infecções. Até o dia 7 de março foram registrados 224 mil casos da doença no país, o que representa um aumento de 162% em relação ao mesmo período do ano passado. O número de mortes caiu. A redução do número de mortes por causa da dengue nas primeiras 9 semanas do ano foi de 32% em comparação ao mesmo período do ano passado, passando de 76 mortes em 2014 para 52 neste ano. No momento, 340 municípios ainda estão em situação de risco de epidemia da doença e também de febre chikungunya. As duas são transmitidas pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti. Segundo o levantamento, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital em situação de risco e outras 18 capitais estão em situação de alerta. Os números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde foram coletados pelo levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, considerado pelo governo o principal instrumento para orientar ações de controle. Ele me dá região por região da cidade, como é que está o índice de infestação e qual é o padrão. Se é mais lixo, se ele é depósitos, tipo a latinha, a calha, a piscina, a caixa d'água aberta, os vasilhames de o vaso, enfim. Ou se é, por exemplo, um lugar que está sendo utilizado para armazenamento de água. O Ministério da Saúde reforçou que a principal arma para combater óbitos causados pela dengue é o diagnóstico rápido. O governo alerta que é preciso priorizar quem apresenta sintomas mais agudos da doença. Dadas as condições, a época do ano, o diagnóstico é eminentemente clínico-epidemiológico. Muitas vezes não é necessário esperar a confirmação laboratorial, que vem tempos depois, para iniciar o cuidado adequado. Hidratar, primeiro por via oral, e se tiver sinais de agravamento, fazer a hidratação venosa pela veia dos pacientes com dengue é fundamental. O aposentado Leônidas Silva conhece bem a doença, já pegou dengue 4 vezes. O último diagnóstico foi feito em um posto de saúde, há 40 dias. Ele garante que toma todos os cuidados em casa para evitar a proliferação do mosquito. As plantas não ficam em vasos por causa do acúmulo de água. Na tomada tem sempre um repelente. Outras orientações do governo são manter as caixas d'água sempre bem fechadas, colocar tampa nas lixeiras e guardar pneus em lugares secos e protegidos da chuva. E a dengue, ela pode matar. Vocês têm que ter muito cuidado com a limpeza. E se vocês souberem de um vizinho que não cuida, vocês têm que chamar a saúde pública para ir lá no vizinho. O italiano Cesare Battisti foi preso na noite de ontem pela Polícia Federal e solto 7 horas depois. Battisti havia sido preso depois que a juíza federal, Adversi Mendes de Abreu, aceitou o pedido de extradição do ativista. Mas o advogado dele conseguiu um habeas corpus, alegando que uma juíza de primeira instância não pode subverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em 3 de março, a juíza federal Adversi Rates Mendes ordenou a deportação do ex-militante. Battisti foi condenado à prisão perpétua na Itália por matar 4 pessoas nos anos 70. O italiano fugiu para a França, onde foi preso em 1991. Em 2004, viajou para o Brasil, onde acabou preso em 2007 no Rio de Janeiro. A magistrada disse que trata-se de um estrangeiro em situação irregular e que, por ser criminoso, condenado em seu país de origem por crime doloso, não tem o direito de permanecer no Brasil e, portanto, não faz jus à obtenção de visto ou de permanência. A extradição de Battisti foi negada pelo então presidente Lula em seu último dia de mandato, em 31 de dezembro de 2010, o que foi confirmado posteriormente pelo Supremo. A juíza ressaltou que Battisti deve ser deportado para o México ou a França, países pelos quais passou após fugir da Itália e antes de chegar ao Brasil. Vamos falar de esporte agora? A hora da participação de Beto Quinalha aqui no Século News. Boa tarde, Beto.
Muito boa tarde para você também, Renata. É isso mesmo, chegou sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira 13, tem Século XXI Esporte daqui a pouquinho, 13h. Eu, Elias Aredes, estaremos recebendo aqui o Vaguinho Dias, que é técnico do União Barbarense, vai estar conosco no programa. Vamos falar aqui no programa também, Renata e amigos de todo o Brasil, vamos falar de campeonatos estaduais, fechamento de rodada ontem de campeonato paulista, vitória apertada do São Paulo, vitória apertada também da Macaca. Vamos falar no Rio de Janeiro, do Fluminense, boa vitória, mais uma vez os meninos brilhando lá pelos lados do Fluminense e vitória apertada do Vasco da Gama também. E, lógico, da rodada do final de semana dos campeonatos estaduais. E teremos também Fórmula 1, isso mesmo, a gente já vê imagens de Fórmula 1, Grande Prêmio da Austrália com 2 brasileiros, Felipe Massa e Felipe Nasser, que está na Sauber. E a gente fica nessa expectativa para o começo da Fórmula 1, do Campeonato Mundial de Fórmula 1, com a presença de 2 pilotos brasileiros. Então, encontro marcado a partir da 13h, te espero aqui. Até já. Até já, Beto. E a seguir nós vamos falar sobre os 2 anos de pontificado do Papa Francisco. E tem ainda o roteiro cultural. No Rio de Janeiro, o tempo fica nublado com muitas nuvens no céu. A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas. A temperatura máxima é de 33 graus. Em Salvador, o céu fica aberto com o sol durante toda a sexta-feira. A máxima prevista para hoje é de 32 graus.